Eu vou lhe fazer algumas perguntas, viu? Assim, a senhora é de onde? Eu sou de Parelhas. A senhora é da mesma terra do Dona Eu Odete? nasci no sítio, município de Parelhas, Sim, sítio dona Nini. Quintos. Como é o nome? Sítio Quintos, município de Parelhas, porque lá tem 3 quintos. Tem quinto de cima, quinto do meio e quinto de baixo. O meu é do meio. Eu nasci em quinto do meio. Você está gravando? Quinto do meio. É na mesma terra de Dona Odete, não é, dona Nini? Era, Dona Odete era de É de Parelhas. Parelhas. Ou a senhora não sabia? Era, sei. Dona Odete era muito minha amiga, Bichinho. conhecia muito. Então a senhora era uma jovem, morava em sítio Eu ou em nasci e fazenda? me criei lá no sítio mesmo. Meu pai tinha uns animais, ele criava bicho assim, na época tinha algodão, plantava algodão lá, era a fonte principal, era o algodão, quando Muito havia bem. inverno. Aí pronto, eles trabalhavam o ano todo, aí colhiam o algodão, quando no fim do ano tinha aqueles compradores de algodão, vendiam o algodão, aí ali os moradores faziam as contas, porque meu pai tinha um barracão, decidia a feira eles o ano todinho, quando terminavam o lucro do algodão, eles tiravam as contas, o saldo e assim. Eles trabalhavam para seu pai? Trabalhavam, moravam na terra do meu pai, trabalhavam, cada um tinha seus roçados. Era empregado do seu pai, no caso? Na época chamavam moradores. Certo. Eles chegavam, pediam uma morada, meu pai dava, dizia, você vai, tem uma casa ali, tem um pedaço de terra, você vai trabalhar em tal terra. E assim eles viviam, trabalhavam, meu pai tinha umas reses e cuidava do gado, mas meu irmão... É aquele trabalho de meia que chama, a pessoa trabalha? Os moradores trabalhavam assim, de meia, eles plantavam, se houvesse lavoura, lá no sertão, devido à quintura e o inverno nunca, que é muito regular, sempre às vezes havia pouco lucro. Aí eles terminavam o melhor lucro mesmo era o algodão no final do ano. Aí depois, na época de 70 para cá, o algodão foi se extinguindo. Hoje em dia lá mesmo, pouca gente tem algodão. Quer dizer que a riqueza na época de seu pai, ele mantinha a família com essa venda do plantio e venda do algodão. A terra era. Porque ele tinha a terra dele, quando ele casou, aí depois, quando meu avô morreu, aí eram 10 irmãos, parece. Aí muitos já moravam fora, tinha um no Rio, outros em Pernambuco. Ele herdou, no caso, a terra. Aí meu pai foi, o inventário, e meu pai foi comprando as partes dos outros. Muito bem. Comprou as partes dos outros tudinho e foi quem ficou com o sítio que era do meu avô. Lá no quinto do meio. No quinto do meio. Agora, como é o nome completo dele e de sua mãe, dona Meu pai era Ananias Teodoro da Costa. Pois não. Ele ainda era família, ainda tinha família aqui nos Brejos. O pai dele tinha família, era parente, que meu pai era afilhado da mãe de Dom Manuel Pereira, o ex-bispo daqui, que já foi bispo daqui de Campina Grande. Dom Manuel era primo do meu pai ainda, tanto que quando minha irmã, eu tinha só uma irmã e ela faleceu, e depois Dom Manuel, uma tia minha foi lá e disse a ele, Dom Manuel mandou uma carta muito bonita para a praia e mandou dizer que ia celebrar, mandasse avisar a missa 30 dias que ele era que ia celebrar. E ele foi celebrar lá. Uma família tradicional, né? Era. Assim, de valor, de qualidade. A mãe de Dom Manuel era madrinha do meu pai. E a minha mãe era de Jardim do Seridó. Nasceu num sítio também perto de Jardim do Seridó. Como era o nome dela? Era Balbina Ermelinda de Azevedo. Balbina. Ela era dos Azevedo, eu sou Azevedo. Achava tão engraçado ela dizer, Balbina Ermelinda, mãe, essa é no casal de civil, não tem coxa não. Aí é tanta coisa que eu já botei na minha vida que tem o nome dela desmantelado. Uns eu botei Balbina Costa, Ermelinda de Azevedo. Ermelinda de Azevedo. Meu Deus, que nome interessante da sua mãe. Esse nome. Quantos filhos foram, dona Nenê? Dos meus pais, minha mãe ela contava que teve 18 resguardos, mas só criou 3. Naquela época, o menino morria, nascia e morria, porque tinha uma doença chamada gastro, não existia tratamento. Como era o nome? Gastro, me chamavam gastro. Engraçado. Era uma doença... G-A-S-T-O, gastro? Gastro. Gastrointestinal, deve ser alguma coisa. Era uma coisa do estômago da criança. Então, as crianças naquele tempo nasciam, não tinha essa história de leite em pó, essas coisas, era uma coisa muito, muito difícil. Aí, que nascia, já ia tomar leite de gado. Sim. Às vezes nascia na época do inverno, leite bem forte, aí as crianças não aguentavam, morriam logo. E ela disse que teve, parece, 7 abortos também.
Meu pai era meio traquinho e ela teve uma doença do mundo, aí ela teve Sim, passou para... Ah, meu Aí Deus. só criou meu irmão mais velho. A senhora pode dizer o nome de seus irmãos? O meu irmão era Santi Belve. Dona? Santi Belve. Mãe achou esse nome, não disse o Santi? nome. S-A-I-N-T. Santi B-E-U-V-E. Traço Isso é francês, eu Era acho. Santi Belve. Interessante o nome. Ela viu esse nome num canto, achou bonito e botou. E era a senhora? E a minha irmã, a segunda era minha irmã, Ivanete Costa. Ivonete? Ivanete, Ivan. E eu, Maria Francinete da Costa Araújo. Então, a Araújo já depois de casado, Maria Francinete da Costa. Então essa meninada toda bem criada, esses 3 filhos, num sítio que vendia, negociava algodão. E a senhora estudando, né? Aí nós estudamos no sítio. Aí minha mãe tinha uma irmã que foi freira. Pois não. Eu também tive uma tia que foi para o convento bem nova. Açu. Aí primeiro ela foi para Natal. Ela passou muito tempo na escola das Neves, que tem em Natal. Meu Deus, minha tia, madre auxiliadora. É. Escola das Neves. Ela quando vinha aqui, ia lá em Dona Lucília conversava Não com diga ela. isso não. Que conversava ela morreu faz uns 10. Como é o nome dela? Era irmã Albertina. Era bem magrinha. Você lembra do nome de suas tias? Eu me lembro das minhas tias tudo. Do nome dela. Agora teve tias que eu nem conheci. Tia de irmã de mãe. Sim. Eu só conheci essa freira. Albertina. Irmã Albertina e tia Isabel. Foi uma que não casou, era solteira, ela morreu na moça dela. Agora ao todo foram mais de 10, né? O filho de irmão de mãe era... Eu sei que ela contava uma história pronta. Isso minha é tia muito freira. parecido com titia Madre Auxiliar. Era um tempo que freira usava hábito, ela vinha... Sim. Aí ela passou muito tempo em Natal. De Natal ela foi para Açu. Aí de Açu ela foi transferida para Alagoas. Aí terminou o dia de vida dela em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Aí, por intermédio dela, eu e minha irmã, nós estudamos em colégio de freira. Porque quando lá no sítio só tinha o primário, quando a gente terminava o primário, tinha que ir para Parelho para fazer o 5º ano. Naquela época tinha o 5º ano. Certo. Que era o tipo de um vestibular, o 5º ano, para a gente terminar o 5º ano. Ai, meninas, era um livro dessa grossura. Tipo uma admissão, né? Era o 5º ano, ela chamava admissão. Aí a gente fazia. Aí, como ela já vivia em colégio, tudinho, aí ela conseguiu fazer com que o pai deixasse minha irmã estudar em Açu. Era uma tia bacana, que ajudava a família. Ela conseguiu uma bolsa de estudo e minha irmã foi estudar em Açu. Certo. Aí fez o ginásio, na época era o ginásio. Não lembro a data não, né? Se tinha 14... Foi mais ou menos, ela era novinha, era adolescente, assim, de 15 anos, por aí, assim. Eu me lembro que quando ela estudou lá, foi na faixa de 55, 56, por aí. Eu acho que ela terminou em Açu em 56. Getúlio ainda não estava nessa história não, dona Nenê. Eu nem me lembro. Não lembra, né? Eu nem me lembro, que era o governo Tá da época. certo. Aí, por intermédio dela, pronto, aqui era ela nos colégios, tudinho. Coisa linda essa Colégio escola. de freira, tudinho, as internas, tudinho. Aí ela morreu e quando eu fui pro enterro, as freiras me deram todos Como os... simpático. E os mulher, coisas dela. casal bonito. Era uma aluna dela lá. E isso ela ficou dando uma força a você aí no colégio Aí, de pronto, Parelhas. por isso não, a gente foi, minha irmã foi estudar em Açu, Em quando Açu. ela estudava. Certo. Aí terminou o ginásio. Quando minha irmã terminou o ginásio, ela conseguiu para minha irmã vir fazer o curso técnico que tinha em Caicó, no Colégio Santa Terezinha de Caicó. Muito bem, açúcar e com. Aí ela veio para Caicó. Quando minha irmã estava no 3º ano técnico, eu terminei o primário. Que tia boa. Aí ela conseguiu para eu ir estudar no lugar da bolsa de Ivanete. Desculpa, é porque eu fico só. Entende? Eu Tá muito bem fui contado. para Caicó estudar. Aí Pois eu não, fiz o ginásio em Caicó. Certo. Eu estudei em Caicó, eu fui para Caicó. Antes disso, em Parelhas, né? Não, em Parelhas não, eu estudava no sítio. Ainda estava no sítio. Como meu pai não tinha casa na rua, não queria que ele incomodar ninguém para botar a gente para estudar nas muito casas, bem, né, do tô povo. entendendo. Aí como eu já estava terminando, e minha irmã estava terminando em Caicó, aí ela já conseguiu, para quando eu terminasse o 4º ano primário, eu ir fazer o 5º ano já em Caicó. Eu fui, Certo. fiz o 5º ano primário e entrei no ginásio. Estudei 5 anos em Caicó.
Muito bem. Eu fui para Caicó em 1900. Era internato? No Colégio internato. de Freiras. Era, Colégio de Freiras. No caso, por intermédio da Madre Bernardina. Da irmã Albertina. Que Desculpa. O nome dela antes de ser freira é Maria Eulalia, mas quando é freira muda o nome, dela era Albertina. Se consagrou como Albertina. Irmã Albertina. É uma santa. Ó, daqui é minha mãe, bem perto. Ela morreu com quase 100 anos. Mas parece um centenário. Morreu com 98. Mas dona Nenê. Quase 100. Pois é, sadia, não sentia nada, só ficou caduca. Sim. Aí pronto, aí nós estudamos lá, quando minha irmã terminou o curso técnico, veio para Parelhas. Sai de Caicó, volta para Parelhas. Aí veio para Parelhas, e ia pro sítio. Meu pai não queria nem saber da gente trabalhar fora, ele achava que era uma desmoralização, com pai de família, as filhas têm que trabalhar. Aí, mas com muita luta, o senhor lá tinha um escritório lá, ele era até dentista lá em Parelha. Aí, sabia, minha irmã era muito inteligente, aí ele convidou para ela trabalhar lá no escritório dele, não sei o que, foi a luta, foram lá e foi vindo. Já formada, né? Aí meu pai deixou. Aí ela ficou em Parelhas, aí na casa de uma parente da gente, e estudando, e trabalhando, aí arranjou um namoro com um rapaz do Correio, casou-se. Aí nessa época o pai já tinha comprado uma casa na rua. Pode repetir o seu nome dela, desculpe. Dela é Ivanete. Ivanete? Ivanete Costa. E o meu era Maria Francinete. Bonito o nome. E meu irmão Santo e Belve. A gente chamava Belve. Todo mundo conhecia ele por Belve. Então ela casou com esse rapaz? Aí ela casou com esse rapaz. Em Caicó. Não, ele era de Parelha também. Parelha. Trabalhava no Correio. Aí ela casou, era louca para ter filho. Aí teve a primeira menina, foi um parto muito difícil. Só tinha um médico lá e um médico envolvido com uma apuração de eleição, que ele tinha sido candidato e deixou ela lá na maternidade, ela sofrendo, e ele dizia, não, é porque não está na hora, ele não está na hora. Enquanto ele não soube que terminou a apuração, ele teve as apurações de eleição, custava muito, passou uns 3 dias. Ele era candidato a prefeito? Ele tinha sido candidato e estava ganhando, e ele, enquanto não soube que tinha ganhado, ele não foi para a maternidade fazer o parto dela. Quando ele fez o parto, a criança nasceu morta. Eu tenho até o retrato da bichinha, a menina nasceu com quase 5 quilos. Erro médico, falha médica. Foi. Aí pronto, aí ela ficou muito desgostosa quando engravidou da segunda, veio ter aqui. Aí em Campinas, veio para aqui, ela tinha direito ao IPAS na época, veio para aqui. E quando chegou aqui, teve a menina, mas a bichinha nasceu com um problema de coração, só viveu 24 horas. Aí ela teve mais outra, e quando a menina tinha 5 anos, minha irmã morreu de uma gravidez nas trompas. Minha irmã morreu com Meu Deus, ficou órfã. No caso, sua sobrinha é órfã de mãe. Órfã de mãe. Pronto, aqui a primeira filhinha dela que nasceu, que o médico não fez o parto. Aqui era o casamento dela, a formatura dela do técnico. Bonita, sua irmã. Primeira menina, a primeira comunhão dela, quando ela estudava em Açu. Sim. Quando ela terminou o técnico. Simpática. Aí a primeira menina... Morreu com quantos anos, dona Nenê? Com 31. 31 anos. Nesse segundo aí, parto, nesse terceiro daqui foi parto. a segunda menina que ela teve aqui, que nasceu doente do coração. Sim. E aí a terceira que ela criou, que é essa aqui. Mora onde hoje, dona Nenê? Hoje ela mora em Sete Lagoas. Aqui ela Minas é Gerais. adulta. Ela adulta, casada, já são os filhos dela. Ela tem um casal de filhos. Olha aqui minha irmã morta. Na outra ela acabou de morrer. Mas dona... Aí ela sofreu, e pior, quando ela adoeceu, o povo... Ninguém foi avisar meu pai, nem a minha mãe. E ela se acabando de dor, e 3 metros em Parelha. Mas não foi erro médico não, né? Foi, porque eles não conheceram. Eles simplesmente só dando um entorpecente para ela passar a dor, dizendo que era um volvo na barriga. Um volvo. Aí quando chegou uma amiga nossa lá, já no outro dia ela adoeceu de noite, quando foi no outro dia, bem 1h da tarde, quando essa senhora chegou lá e disse, minha gente, vocês não vão mandar avisar o pai dela não, seu Ananias não, que Janete está desse jeito. Aí foi com uma pessoa, falou com um amigo, o rapaz foi. Isso foi em Campinas. Em Parelhas. Em Parelhas. Aí ele com o rapaz com medo de chegar, que o pai já era de idade de mãe, teve medo de dizer de supetão, aí foi bem um arrudeio, o pai ainda foi tomar banho, estava dando comer os bichos. Eu imagino. Ainda foi botar café, essas coisas, pai. Quando chegou lá, ela já estava esperando meu pai chegar. Quando o pai chegou, foi entrando, disse, doutor, não dá para, não é melhor tirar ela para Campinas ou para Caicó, não. Aí o médico disse, não dá mais tempo. Aí quando o pai chegou na beira da cama, ela só fez fazer assim. Morreu. Rapaz, só estava esperando pelo seu Meu Ananias. pai, Voltando, quando do casamento, a senhora estava estudando aonde? No sítio ainda ou já estava em Caicó? Não, aí demorou muito. Eu terminei o ginásio.
Quando eu terminei o ginásio, eu vim para Parelhas, aí fiquei, minha irmã disse, oxe, tu vai ficar aqui no sítio? Mas menina, não, vamos para Parelhas, tu vai, sabe o que é que tu faz? Tu tem que fazer o 4º ano normal. Porque em Parelhas, nessa época, já tinha o curso normal. Certo. Aí ela disse, você tem um ginásio, tem direito de entrar no 4º ano normal. Aí tu pode me ensinar depois. Tu arranja um emprego e fica ensinando, vai morar lá em casa. E assim a gente fez, porque eu não ficar no sítio. Eu ficar morando no sítio. Aí a gente cozinhou a meu pai, disse, mas ele ficou meio assim, mas eu fui para lá. Aí fiquei. Aí lá eu comecei, aí foi quando eu comecei a namorar com a Líria, porque a Líria era motorista do ônibus. Esse namoro começa em Paris. É, no sítio, porque ele era motorista do ônibus que ia daqui para Caicó. Certo. Era, o ônibus era de uma tia dele, do marido de uma tia dele. Ele dirigia esses ônibus que ia para Caicó. E aí a gente começou esse namoro, foi indo. Aí quando a gente noivou, aí casamos, aí vim morar aqui. Agora, tudo isso, sua irmã já tinha falecido? Não, minha irmã, quando minha irmã morreu, eu já estava grávida de Naldo. Estava com 3 meses grávida de Naldo. Ela morreu, foi uma morte muito... Quando eu soube, já foi também em cima da hora. Me avisaram que ela estava muito mal e a gente se ajeitou. Todo mundo sabendo, ligaram, mas não me disseram que eu estava grávida. Eu vim saber quando deixa eu acertar, o primeiro filho foi Naldo? Não, foi Anne. Anne, né? Naldo é o segundo? Naldo é o segundo. Ok. Anne foi o primeiro. Mas que desespero para você. E nessas idas de vida e volta, ele se apaixonou pela senhora? Ficou todo mundo, o meu cunhado ficou lá morando só, na casa, tudinho. Aí eu na época tinha ano pequenininho, Anne tinha 1 ano e pouco. Sim. E eu esperando Naldo, aí não dá certo para a Francinete criar essa menina. E a menina dela ficou com 5 anos. Aí a madrinha dela, que é prima nossa, morava ali na rua Luiz Soares, hoje, onde tem um prédio que fizeram agora, que era, antigamente tinha um armazém que a gente chamava Armazém do Trigo, hoje em dia é um prédio. O pai não quis ficar não ela com a morava filha? Lá, mas ele não tinha condição, porque ele é solteiro ainda, custou a casar, né? Aí sozinho, trabalhava no correio, para a menina viver, a menina vai ficar os dias que ele ficou com ela, a menina só via no meio da rua, porque ele não queria ficar dentro de casa. Mas já pensou, né? Sozinha, não tinha irmão, né? Aí era muito difícil. Aí essa minha prima, essa parenta da gente, que era minha prima segunda minha, era madrinha da menina, aí trouxe a menina para passar umas férias aqui. Sim. Aí no fim ele disse, pai, eu tinha muita pena da menina, compadre, aí você devia deixar a Fátima comigo, aí ele deixou. Aí ela quem criou, essa minha prima, com a graça de Deus, criou a menina. Não é o nome de sua prima, não? É Neide, essa daqui, desse retrato aqui. Foi essa que deu o carinho e afeto à sua sobrinha. Criou ela como filha. Francineide o nome dela. Não, Neide. Neide mesmo. Neide. Aí ela criou e depois ela mudou de religião, foi para o mormon, depois aí foi embora para morar. Ô, dona Nenê, ela não me é estranha. Ela não me é estranha. Quem? Essa daqui? Essa pessoa. É muito conhecida. Ela morava ali na rua Luiz Soares. Deixa eu lhe dizer, essa pessoa. Era um bocado de irmão. Essa pessoa é que uma delas foi casada com Ferreirinha da Jet 7. Da Jet 7 do Edson. É, morava perto do Instituto Santa Ana. Foi a irmã dela, ela até morreu. Porque ela casada com a irmã dela, Nereide, foi quem casou com o Antônio. Foi ela que criou sua sobrinha? Foi. Eu conheço esse pessoal. Elas moravam tudinho aí na rua Filhas, do elas Soares, são filhas Zé Matias. Seu Zé Matias, que botava remédio em câncer do povo de longe. Ele botava ainda hoje, fica uma irmã dele, uma filha dele que ainda bota, ainda vem gente de fora para botar. O nome dela é Neide. Essa daí é Neite. Neite. Neide, tá certo. O povo confunde que existe Neide, né? O povo diz que é Neide, mas essa daí é Neide. Mas essa pessoa... Era grande, era uma de mulheres. Era Eliette, Neite, que essa daí é a segunda. Aí tinha Gastão, Gastel, aí Mariene, Nereide. Mariene era colega de mamãe. Era uma morena, né? Uma baixinha, parecia de homem, assim. Tem um jeitão muito no cabelinho. Que criou um baixinho, um rapaz baixinho hoje. O baixinho era sobrinho gosta dela. de fumar, de beber. Sim, me deixou beber, hoje é evangélico. Conte com ele, converse com ele. José. Aí pronto, aí tinha Eliette, que era mais velho nele. Sim, aí pronto, morreu Eliette, vai fazer 4 anos que Eliette morreu, com timão, não operou, estava bem demais. Depois, quem me disse foi ele, esse rapaz me disse. Foi, ela teve uma infecção generalizada, pegou na quimio e morreu.
Sim, aí ficou Nereide, que era casada com o Antônio, se separou, depois foi morar em João Pessoa. Qual delas foi casada com aquele caba da Rex? Tonhão. É Betinha. Betinha, tem outra que é casada com aquele caba da Rex. E tinha uma que era casada, que o Nereide foi casada com o Antônio, que eles tiveram um restaurante aqui, parece que era. Ele tinha uma coisa que tinha o nome de João 23. Não era o Boi na Brasa, não, né? O Royale. Um restaurante, uma coisa assim. Tinha um restaurante. Me diga uma coisa. E tiveram uma loja também, mesmo muito se bem. separaram. Jet Set. Era Antônio. Me diga uma coisa. Quem é mãe ou pai de Inolava e Charantola? Nereide, essa que morreu. Era a mãe. Namorei com Inolava. A mãe de Inolava. Namorou com ela. Pronto, negócio de menina. Ela mora em João Pessoa. Era aquelas paixões. Não, Charantola, não sei, que era mais nova do que Charantala. Charantala é o nome dele. Olha o nome, Charantala. Pois é, Inolava e Charantala mora em João Pessoa. Quer dizer, Neide chegou e disse, eu vou criá-la. Aí criou. Depois que Fátima foi embora, que casou tudinho, aí Charantala nasceu, Neide criou também Charantala, que é a Maria, é outra filha que ela tem. Eu moro em João Pessoa, Charantala. Agora, essa questão dela pedir, vou chamar Correio, o rapaz Correio, como é o nome do seu cunhado? Era Ailton. Como é o nome? Ailton. Ailton de quê, não? Era o seu cunhado, né? O esposo de Vaneta, era Ailton. Eu não me lembro do marido do sobrenome dele. Ailton, assim, confiou muito e dou a filha a Neide, né? Não, porque ele sabia, porque Neide toda a vida eles ela era muito amiga de Vaneta. Sim. E tinha muita ligação já, um com o outro, aí pronto, pra ele foi um alívio. Como é o nome da menina? Maria de Fátima. Como é que Maria de Fátima está hoje? Ela está bem, ela casou com um rapaz pobre, mas é uma pessoa direito, né? Direito, ele é professor lá de Sete Lagoas, parece que ele está fazendo até mestrado agora. Muito bem. É professor, o menino dela é muito inteligente, olha, esse menino é os filhos dela aqui. Ele fez umas Olimpíadas de matemática lá, ele já ganhou não sei quantos prêmios, todo ano ele ganha. Até que foi para o Rio de Janeiro a presidenta de entregar as medalhas a ele. Pode ver que ele era o menor da turma, a camisa do tamanho, parece um vestido. Que era tudo adolescente, filho de Fátima. Adotivo de Neide. Filho da minha irmã. De Fátima e da figura do Correio. Mas dona Nenê... Muito inteligente. Ele hoje está com 14 anos, mas aí ele tinha, parece que 12, quando ele passou nas Olimpíadas. O ano passado ele participou de outras. Ele é muito inteligente em matemática. Aí nesse segundo filho... O pai dele é professor de matemática. Tá. O pai dele, a irmã e a Fátima. Certo. A senhora tem muito amor por ele, apesar da... Sete Lagoas está um pouquinho distante. Mas eles já vieram aqui, ela já veio umas 2 vezes depois de casada. A última vez que ela veio com ele, com o esposo também. Né? Sim, era o esposo e o casal de filhos. O casal de filhos. Isso é a Maria de Fátima. Maria de Fátima, que era filha da minha irmã. Me diga uma coisa, no segundo filho gestante, ela já estava casada com a Leila, claro. Vieram para Campina quando? Eu? Sim. Isso ainda estava em Caicó, né? A paixão, tendo filho. Era minha irmã? Já estou na senhora. Não, minha irmã casou-se em Parelhas. A senhora? Também. Eu me casei em Parelhas, mas vim morar aqui. Aí, no segundo filho, já estava morando aqui? Não, eu me casei só. Casei, meu casamento foi às 6 horas da manhã. Aí, depois do almoço, a gente viajou para aqui. Eu morava aí. Aqui não tem Qual foram as ruas? Escola da Cajepa aqui? Tem. Do outro lado, hoje em dia tem um terreno que tem de coisa caroca, que guarda uns trator, uns negócios. Sim. Eu me casei, vim morar ali, tinha uma casinha, meu sogro tinha uma casinha ali dentro daquele terreno, eu morei ali um bocado de ano. Aí depois me mudei, fui ali para João Suassuna, mais na frente. Aí fui morar, tem aquele prédio novo, quase em frente àquele prédio novo da João Suassuna, aqui dentro ali. Eu morei em outra casinha que ainda... Ficou por aqui na João Suassuna, né? Aí depois meu pai foi, aí comprou, aí a gente morava nessa casa, já pagando aluguel, que saiu, o açougue ia vender a outra, e não sei o quê. Estou entendendo. Aí a gente foi pagar aluguel. Aí meu pai disse, não, pagar aluguel não dá certo, não sei o que lá, você tem um gadinho, eu vou vender, e completo eu vou comprar uma casa para você. Aí comprou, eu passei um dia que vi essa casa aqui fechadinha. Aí me interessei, procurei saber, aí meu pai veio e comprou, mandou botar água, nem água tinha na época.
Lembra da vizinhança da época, não? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, era seu Nequinho, morava ali. Meu Deus, eu preciso demais encontrar alguém de seu Nequinho. Zé Martins do Cinto, seu Nequinho. Zé Martinho. Tinha bodegas. Aqui tinha São Nicásio. A bodega de São Nicásio. De Dona Bia. Era. Aqui do lado moravam umas moças de Soledade que estudavam aqui. Aonde? Aqui nessa casa vizinha. De Soledade, né? Era uma senhora de Soledade que... Nojosa e Vó Nova não estava no Monte Santo ainda, não. Quem? Nojosa e Vó Nova, Daniel. Sei quem é, não. Não lembra não do seu Nojosa. Nojosa. Eu me lembro desse nome, mas não me lembro dos filhos de Nojosa. Então, seu Martins... Sim, quando seu Nojosa eu me alcancei. Era nessa casinha ali que está fazendo o prédio agora. Muito bem. Não era que tinha as meninas ali? Tinha eles aqui. Aí onde Dona Lourdes mora, quando eu cheguei nessa rua, era uma... Cavoaria? Era um homem que ajeitava alumínio, fundo de panela. Lembro do nome dele? Aí depois seu Marcelo, seu Adilon comprou o terreno e começou a construir a casa. Certo. Não me lembro, não sei se era seu Antônio, a gente chamava. Vamos dar um chute. Seu casamento foi em 1950? Não, eu me casei em 1967. 67, né? Eu ia dizer 60, eu disse 59. Eu casei em 67. Em 67. Minha irmã foi quem casou em 67. Veio embora para Campina, João Suassuna aqui, ficou por aqui. João Suassuna. De lá, seu pai vendeu lá o seu dote, não? Foi, eu tinha uma reza, ele vendeu e o resto ele completou. Aí ele disse, pronto, o resto você vai me pagar quando eu morrer. Aí eu digo, agora sim, ele disse, quando eu morrer, for fazer o inventário, aí eu mais nem ouvi isso, eu dei mesmo tanto. Agora o contato com Maria de Fátima permaneceu, né? Sei. O contato com Maria de Fátima permaneceu. Não, Fátima demorou ainda muito tempo, aí quando ela foi embora daqui, ela já tinha terminado, ela já estava se preparando para fazer vestibular. Para Sete Lagoas. Se envolveu lá com essas igrejas, com as coisas lá da igreja dela, e passou uns tempos fazendo missão, não sei por onde. Aí lá em Sete Lagoas ela conheceu esse rapaz e casou. Quer dizer, sua vida com o Monte Santo, em 68 a senhora casou, né? Eu casei em 67. 68 eu tive ano. Eu casei em 18 de março de 67 Ana nasceu no dia 5 de março de 68. Um ano só. Aí quando o ano tinha 1 ano e 9 meses, eu tive Naldo. Em dezembro de 69. E foi quando o Naldo nasceu, minha irmã já tinha morrido. Minha irmã morreu em maio e o Naldo nasceu em dezembro. Quer dizer, a morte de sua irmã no parto? Foi. Ela estava grávida, com gravidez nas trompas, os médicos não conheceram. E ela terminou morrendo com essa dor e morreu de hemorragia interna. Ela morreu e deu vida a Maria de Fátima. Mas Fátima já era viva. Fátima, ela já foi outra gravidez que ela tentou. Uma terceira. Ela teve 3 filhas. A primeira morreu, nasceu morta, que era um parto difícil. Aí a segunda ela veio ter aqui, já com medo de acontecer o que aconteceu com a primeira, mas a bichinha nasceu com uma deficiência no coração e morreu com de 24 horas. Ela estava no caixãozinho que a senhora. Aí a terceira, ela teve Fátima, que foi a que ela criou. Está cansada? Não. Quando Fátima tinha 5 anos, ela foi quem morreu. Certo. Aí teve outra ameaça de gravidez, que era possivelmente, era um primo da gente que é médico lá em Natal, quando ele soube, me conta como foi essa morte de Vanessa. Ele disse, eu não tenho a menor dúvida, ela morreu com gravidez nas costas. Que é a única coisa que dá essa dor tão triste assim. E ela tinha dificuldade de engravidar, foi uma gravidez nas trompas e os médicos conheceram. Meu Jesus. Pois era, para tirar ela de jeito. Porque se tivesse tirado na mesma noite que ela adoeceu, de manhãzinha tivesse ido chamar meu pai, ele tinha tirado para aqui com certeza. Maria de Fátima com 5 anos. Fátima ia fazer 5 anos. Novinha de criança. Era. Então, seu Alípio... Morreu em maio, Fátima completava 5 anos em outubro. Seu Alípio continuou viajando, né? Não, aí compraram aqui, ajeitaram tudo. Não, ali trabalhava nesse tempo, quando a gente casou, ele já não trabalhava mais na Siridó. Ele estava trabalhando já na Planalto. Certo. Quando a gente começou a namorar, ele trabalhava na Era de Agemiro Cândido? Não, a Seridó era de João Tagino. Pai de Eliette.
Não, João Tagino, ele não teve filho não. Teve não, né? É um filho do seu Josué que morava aí. Da casa é a Progresso que eu estou trocando. Aí a garagem da Jardinense ou da Seridó era aí atrás. Ainda existe a garagem, hoje é de Pedro Alcântara. Fechada a garagem, Pedro Alcântara comprou. E tinha uma casa grande vizinha, que era a casa da minha sogra. Morava aí, né? Não sou assim. Como era o nome de sua sogra? Aqui, mesmo atrás daqui, direto é uma casa grande feita. Aí pronto, aí a Lírio veio, quando saiu da Seridó, aí foi para trabalhar na Planalto, para viajar para Rio e Brasília. Aí ficou, quando nós casamos, ele viajava do Rio para Brasília. Que luta, né? A Deus, Rio e né? São Paulo, mais tempo para o Rio e São Paulo. Aí depois teve uns tempos que ele deu umas viagens, parece umas 2 viagens para Brasília, mas aí ele voltou de novo para Seridó. Aí trabalhou mais uns anos, aí foi tempo que a Seridó entrou em falência. Aí ele ficou desempregado, aí ele foi trabalhar com o seu Agimiro Cândido. Ele trabalhou um bocado de tempo com o seu Agimiro Cândido, depois deixou, depois voltou. A senhora sabe onde ele é natural? Do Agimiro Cândido, onde nasceu? Cajazeiro? Ele parece que é de lugar. É desse lugar aí para o sertão, que o ônibus passava para lá. Eu acho que é esse que é pai de Eliette, não eu estou enganado. Eliette? Sim. Eu não sei, eu sei que ele tinha 2 filhos, que ali falava mais dos filhos dele. Um parece que a semana falou na televisão, eu disse, se eu não me engano, esse menino é o filho mais novo do seu Agimiro, porque eles hoje têm empresa em João Pessoa também, porque tinha Agnello, filho dele. Era Agnello, meu Deus, como era o nome ali falava muito no mais novo. E eles hoje é quem estão, não sei nem se o Agimiro já morreu, nunca vi falar. Mas os filhos é quem tomam conta da empresa. Então a senhora cuidando dos meninos e ele viajando para São Paulo, para Rio, Brasília, batalhando, né? Ele trabalhava. E a senhora cuidando da família. Chegava, passava 2, 3 dias em casa, às vezes, aí já viajava, às vezes ia buscar passageiro em Rio Tinto. Chegava aqui, pegava os passageiros. Já era 70 para 78, por aí, né? Casaram em 67. Era 68, 69. 70. Em 70 eu acho que ele já estava na Seridó. Aí ele trabalhou na Seridó, mais ou menos até 70. A vida dele foi de dirigir, né? Adorava o mal, né? Aí depois eu trabalhava com o seu Agimiro, nem me lembro, mas ele foi tanto vai e vem. Nas cadernetas dele aqui tem. Foram os meninos nascendo, né? Era. Anne, Naldo. O Flávio só nasceu 12 anos depois. Quando Naldo tinha 12 anos foi que Flávio nasceu. Flávio nasceu, né? Foi. Quando Flávio nasceu, ele trabalhava aqui, mas não viajava mais para fora, né? Ele trabalhava na garagem da Planalto. Pronto, na minha época eu já atinjo 73 por aí. 75, eu não sei, dona Nenê. Mas por aí, porque ali morreu em 87. Na década de 80, parece, ele já estava na Planalto da garagem. Gostava de brincar com a Esmeralda, soltava umas graças quando subia esse monte. Esmeralda, aquele povo não é engraçado, né? Gostava de rir com Branca. A senhora sempre na sua, muito educada. Nada, ele era muito cheio. Ele era muito simpático com todo mundo, não era, dona? Todo mundo gostava de ali, né? O povo gostava dele nas estradas, porque ele brincava com todo mundo. Ele tinha uma história de dizer que tinha um moreno de Caicó que viajava, que vendia verdura. Aí ele sempre viajava na cadeira da frente. Aí ele dizia, meu Deus, eu não sei o que foi que houve, que a princesa Isabel deu liberdade a negro, porque ele dizia que o rapaz era velho. Rapaz que ia vender verdura. O rapaz disse, sou negro, mas estou aqui. Ele dizia, meu Deus, quando ele chegava, brincava muito com ele dizia, mas Maria... Então eu sentia muita saudade, né? Era bom naquele tempo. Daqui é Flávio na escola, lá Dona Ivona ali. A Kerline de Zilma, pequenininha, foi noivo, Flávio, Radamés. Lembra da política na época? Me lembro. Quem era o governador, quem era o prefeito, lembra? Eu me lembro da política que Severino Cabral foi em 63, né? Foi depois que a senhora chegou, depois que eu cheguei, ele já tinha passado. A política que me marcou mais foi a política de 60 e Ronaldo ganhou e
governou bem pouquinho disso. Foi caçado em 64. Foi, em né? 64. Eu me lembro que era Ronaldo, Vital do Rego. Certo. Eu me lembro ainda das músicas. Tinha quem é que vai ganhar? É, Vital. Era a música do Vital do Rego. E eu torcia pro Vital, eu nem gostava de Ronaldo na época. Aí eu não conhecia ninguém, aí eu torcia pro Vital. Para Ronaldo tinha música, lembra das músicas? Eu tinha muita música de Ronaldo, depois a outra, aí eu me lembro mais da outra campanha de Ronaldo, quando ele foi caçado, depois que ele foi caçado, que voltou, certo. A outra, que aí foi que é arrochada, essa mesmo eu fui umas 2 madrugadas pro quarto escuro. Na década de 80, né? Mas era 80 e tanto, eu já tinha Flávio. Eu me lembro que uma noite a gente foi deixar Flávio lá na casa do Náutico para a gente ir de madrugada o encerramento do comício, que Ronaldo tinha ido para Patos, aí veio de avião para aqui. Chegou 5 horas da manhã, quando terminou, aí a passeata saiu do Parque do Povo para a Praça da Bandeira. O encerramento foi na Praça da Bandeira. Me lembro que não fosse hoje, Cássio bem novinho, Cássio chorando. Tô vendo ali. Era bem novinho, Cássio, era um guri, bem magrinho. Me lembro demais. Até que Nereide gostava muito de cantar. Eu voto em Ronaldo Cunha Lima. Era muito boa aquelas campanhas. Toda vez eu gostei do Sertão, eu gostava muito dessas coisas. Eu ia, quando eu estava em Parelha, eu ia no cima dos caminhões, para os sítios, para os comícios, mas era bom demais. Eu tinha uma amiga em Parelha que era minha vizinha. Morava na casa da gente, era aqui. Aí tinha o terraço. No quinto dos meus. Terraço, aí a janela do quarto da casa dela era aberta para o terraço da minha casa. Certo. E a gente era morte-viva, a gente tinha um apelido, tinha um rapaz lá que ele dizia, Ave Maria, eu quero ver essa Deus chamar a gente a casa e o botão. Ele dizia, ninguém vê nem vê Zélia sozinha, nem vê tu sozinha, porque a gente só andava junto. Era a vizinha da casa? Vizinha da minha casa, já era da casa da minha irmã. Certo. E era do meu pai, minha irmã casou, morou lá, e já parei. A gente só andava junto. Aí pronto, eu ainda inventei de fazer o normal, ainda ensinei professora, sim. Fui professor 1 ano do primário, depois comecei a fazer o curso técnico, aí foi quando noivei, passei só 1 ano fazendo o curso técnico e deixei para casar. Certo. Mas aí a gente, em tudo, a gente estava no meio. Na época da política lá. Era carne e unha, né? A Maria, lá era Bacurau como era, meu Deus? Era Bacurau e, meu Deus, como era para prefeito, no caso. Não, era para governador. Bacurau era o povo que era do lado de Dinarte Mariz. O Bacurau era gente e o outro era o povo. Dinarte Mariz. Era um vermelho e o lado da gente era o verde. Sei que teve um tempo que o padre de Caipó foi candidato a governador, ele foi meu aluno, meu professor em Caipó. Sabe quem era o opositor de Dinarte Mariz? Sabe quem era o opositor de Dinarte Mariz, não? Lembra? Era Luiz Alves e as políticas mais Quem ganhou, Dinarte ou Aloysio? A primeira campanha de Aloysio que eu participei, que a Aloysio ganhou, eu me lembro que eu vinha de Caicó para Parelha já de férias. Eu vou dar um chute, viu? Foi em 50 e pouco. Foi em 59, 58, por aí. Aí eu vinha para Parelha já e passei, aí estava a Luiz sentado no frente do banco, lá em Caicó, para ficar no banco do Brasil. E aquele um bocado de gente. Aí quando eu cheguei em Parelha, aí que meu pai era do lado de Luiz, aí pronto, eu me apaixonei, mas era bom demais das coisas. Aí depois, quando a Luiz foi sair do governo, foi o senhor Alfredo, que foi vice de Aloysio, foi candidato a governador e ganhou. Ganhou, Valfredo Grugel? Ganhou. Eu tenho uma revista da história dele todinha. Olha, aquele era um homem lindo. Foi o homem mais bonito que eu já conheci na minha vida, foi o senhor Alfredo. Tanto ele era bonito, de fisionomia, como ele falava. Ai, minha Nossa Senhora, em 58, foi um ano seco lá. Aí eu me lembro, na festa de São Sebastião... Já estava namorando com... Não, em 58. Deixa eu ver, 67 casou... Não foi muito antes. Nem conhecia a Lira ainda. Estava só estudando em Paris. Em 58 eu estudava em Caicó. Né? Aí na missa de São Sebastião, em Paris, da festa, o senhor Alfredo foi quem veio fazer o sermão. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava até no coro, que tinha uma amiga minha que era madrinha de Flávia, a gente era muito amiga, a mãe dela era cantora, a gente ficava lá no coro.
Monsenhor Valfredo fez essa prática, foi um ano de seca, uma seca muito pesada mesmo no sertão, em 58. Ele fez uma prática que olhar a igreja em peso chorou. Ele tinha um tom de falar, que ele falava assim, saía as palavras, ele dizia cada coisa. Era um homem inteligente, né? Eu tenho uma revista da história dele. Um discurso emotivo, emocionante. Uma amiga minha mandou um dia desse, nos 100 anos que se ele tivesse visto, tinha completado, e fizeram uma revista. Ela mandou, foi um dia, eu corri, chegou aqui com essa revista, eu fiquei doidinha, de alegria. Tem as fotos, tem tudo dele aí. Linda a história dele. Ele foi se formar em Roma, quando ele foi estudar os estudos dele de padre, ele foi internar em Roma. A mãe dele, viúva, bem pobre, fazia doce em Caicó. Eu ainda alcancei ela fazendo doce para vender em Caicó. A senhora conheceu a mãe dele, de Valfredo Gugel. Como é o nome dela? Mãe Quininha. Quininha, era Joaquina. Ela era, devia ser Joaquina, né? Dela. Ela era parteira em Caicó, nos anos antigos, né? Era aí, tinha o nome Mãe Quininha, era quem pegou o povo maior de Caicó, tudo era filho de Mãe Quininha. Você morando com sua irmã, na casa que seu pai comprou para ela, é isso? Foi, morei lá. E convivendo com esse meio político, admirando. Aí a gente ia para os comícios. Ai, minha Nossa Senhora, era tudo verde, eu tinha vestido verde, boné verde, eu tenho retrato ali. Agora eu não vou errar não, né? Ela já estava casada. Quem? Minha irmã? Sim. Na política, deixa eu ver. Com Correio, com o rapaz de Correio. Correio. Na primeira política ela estava, parece que ela era noiva, em 60. Mas a casa já estava, seu pai já tinha comprado essa casa. Meu pai, não, quando ela casou, meu pai já tinha comprado a casa para a gente ir, quando ela ia para as festas. Geralmente a gente ia para a casa do pai de Neide, ou do outro irmão dele, que a gente ia só na véspera da festa. E no dia, porque para não ir para a casa dos outros, mas meu pai, não, um dia eu ainda vou contar, aí comprou a casa. Aí quando passava 15 dias, a festa era de 10 a 20, geralmente dia 15, aí ela alugava um caminhão, levava aquele tambor, ele levava ovelha para matar lá, para carne para botar para então puxar, sensibilizou muito esse discurso de Valfredo Gugel. Falou bonito, chorar. Eu nunca me esqueci, ele falando das mães que perderam os filhos com fome, das mães que na época era um sofrimento muito grande. O governo mandava umas mincharias dos dinheiro velho, porqueira, que era o arroz, o feijão. Chama emergência, né? Era emergência, o arroz, o feijão não cozinhava. Aí a pobre das mulheres com os meninos, às vezes com buchão, aí levava para ir decotar mato nas estradas para ganhar essas coisas. Feliz de seu pai que ainda era autônomo. Era, aí a pobrezinha dos meninos debaixo dos pés de pau, todos chorando com fome. Aí ele falou disso, nas mães que perderam de fome, dando gará porque não tinham o que dar. Ele falou de tudo. Menina, foi muito linda aquela prática, mas nunca me esqueci disso. Ele era professor de português da gente. A gente chegava lá no colégio, ele entrava. Ele é filho de Parelhas, Valfredo? Não, era filho de Caicó. Ele era muito elegante, mas que eu tô vendo. Ele entrava assim, bem alto, a batina meia curta, de óculos escuros. Ele tinha uns olhos lindos, verdes. Era um verde assim que a Maria dizia, Maria. Chamou. Aí eu ficava de boca aberta. Olha, meu senhor, mas a gente tinha medo que ele chamava. Ele era ruim para nota. Minha Nossa Senhora, ele adorava, ele só botava 3 na pessoa. A gente fazia as provas. Quem tinha feito uma prova boa, quando recebia era 3, 4. Aí, ai meu Deus, como a gente tinha medo de ficar em recuperação para fazer prova oral com ele. Ah, Maria, ele botava uma dissertação. Eu me lembro, teve um ano que ele botou, não foi para a gente, foi para outra turma lá. Ele botou a dissertação para a menina dissertar uma dor de dente. Quase que as meninas endoideceram. Mas olha mesmo, inteligente. Jogou um mote. Dona Nenê, deixa eu consertar só uma coisa aqui. O que estava acontecendo aí era em Caicó, né? Não, a política, nessa época, eu já tinha vindo embora. Eu digo em relação às aulas de Valfredo Gugel. Não, foi em Caicó, quando eu estudava em Caicó. Tudo isso em Caicó, né? Porque ele ensinava no colégio, ele era capelão do colégio. Ele celebrava, ele celebrava a missa em 35 minutos. Meu Deus, que homem inteligente. E nesse tempo a missa era o padre de costa. Aí ele celebrava, quando terminava, ele arrodeava. Ainda era em latim, não? Saía do altar, ia para a sacristia, que era atrás do altar. E a gente, como interna, aí a gente chamava de soldado, aí ia fazer a fila para sair tudinho, de 2 em 2. Quando a gente passava, às vezes, na porta da sacristia, ele já estava em pé fumando. Fumava, morreu por conta de câncer por causa de cigarro.
fumava demais. Ele já estava fumando. Aí a mulher ria, que eu era muito gaiata, dizia, ai meu Deus, mas num coroa desse eu me derretia todo. Eu me casava aí, de joelho com um coroa desse. Eu ficava bonito, mas ele era muito bonito. Quer dizer, não era candidato ainda a governador, ainda nem sonhava. Não, nessa época não. Aí a Luiz, quando eu saí de lá, no último ano que eu estudei, a Luiz era quem era candidata. Aí a Luiz e ele vice-governador. Aí ele foi vice-governador de Aloysio. Quando a Aloysio para sair do governo, candidatou a ele. E ele também ganhou, governou 4 anos. Dinarte ainda não estava nessa história? Não, Dinarte já tinha sido governador antes de Aloysio. Muito bem. Aí depois teve outra política, já depois nesse tempo já tinha passado, esse tudo eu já estava perto de casar, que houve outra política que Dinarte candidatou meu Deus, como era o nome do homem, Milton, não sei o que lá, ele era até... Resumindo, né? Aloysio Alves, Valfredo Gurgel, Dinarte... Foi a força que eu alcancei. Lembra de alguma coisa de 64? Hoje em dia tem Garibaldi Alves, que é muito ministro, bem, que é irmão de Aloysio, e Henrique Eduardo Alves é o filho mais velho de Aloysio. Na época era um rapazotezinho, bem novinho. Em 64, lembra do golpe? Getúlio Vargas. Eu me lembro de alguma coisa sobre Getúlio. Daquela coisa que houve uns dias, como foi, meu Deus, um dia de sítio, né? Era um negócio, um tempo de sítio. Paralisação. Ficou tudo parado, ninguém podia viajar, nem nada, nem sair de casa. Eu me lembro. Agora, de 30 a gente não lembra nada, que a gente não... Eu nasci em 44. 44, eu sou de 63, era um... Minha mãe é que contava essas coisas. Porque Getúlio começou em 30, não foi? Com a morte de João Pessoa. A gente estuda nos colégios, né? Porque a gente não era dessa época. Pois é. Aí depois veio Valfredo Gurgel teve esse prazer de conviver com Valfredo Gurgel em Caicó. Estudei 2 anos. A terceira e a quarta série do ginásio. Sua irmã onde nessa época? Itampereira, não sei se vocês conheceram aquele padre de Itam que morou em Itampereira, que morou aqui, que foi no seu Já estamos na Paraíba, né? Já estamos na Paraíba. Itampereira foi o primeiro padre de Parelhas. O Itam daqui? Itam, que morreu aqui, aquele Itampereira, que ele foi secretário de Educação na época do governo de Castro. Primeiro governo de Castro, parece que ele foi secretário de Educação. Ele foi padre? Foi padre. Se não me engano, teve um acidente aqui em Bonocangu, ele assumiu pelo filho. Não. Foi aquele. Não. Carro. Itampereira, ele morreu do infarto. Ele morreu no dia do casamento da filha. A filha casou. Ele é de Caicó. Ele é filho de Parelhas. O primeiro filho de Parelhas que se ordenou. Hoje em dia Parelhas já tem mais de 10 padres. Veio para Paraíba, né? Aí ele veio, ele ordenou-se. Quando ele ordenou-se em Parelhas, numa festa de janeiro, eu me lembro, a gente foi para um sítio tirar coisa para a festa, porque os pais dele eram pobres. O primeiro padre, a gente foi no caminhão, eu namorando com um primo dele, em cima do caminhão, aí a gente tirando galinha, manteiga, ovo, todo mundo para essa festa. Aí ele ordenou-se, aí quando ordenou-se, o bispo botou ele logo para Caicó, auxiliar a diocese de Caicó. Aí lá em Caicó, ele já fazia bem uns 2 ou 3 anos que ele estava em Caicó, aí começou um zum que ele estava namorando com uma mulher de um bancário, uma mulher muito bonita em Caicó, o Itam Pereira. Aí o bispo tirou ele de Caicó e botou para cá. Já estava ordenado? Já! Quer dizer que a vinda dele para aqui foi por esse... Já foi por causa desse namoro. Esse cheio de queijo, vamos dizer, cheio de queijo que tinha. E a mulher era bonita demais. Linda, eu me lembro. E era, foi uma pessoa a figura. A pele mais bonita que eu já vi. Umas pernas belíssimas. A vinda de Itam é porque o bispo autorizou a transferência dele. Ela era casada com um rapaz do Banco do Brasil. Sim. Caicó. Aí isso começou muito bonita e começaram os zonzões. Aí eu me lembro que as meninas chegavam das externas, chegavam, esse padre está namorando, o nome dela, o apelido dela até Santinho. Foram 2 anos de eu não me lembro quantos anos ele passou. Não, eu passei 5 anos. 5 anos em Caicó. 5º ano primário e os 4 de ginásio. E sua irmã onde estava nesse momento? Minha irmã já terminou no último ano. Quando eu cheguei a fazer o 5º ano, minha irmã estava fazendo o 3º técnico. Aí terminou e veio para Parelhas. Veio para Parelhas. E eu fiquei em Caicó estudando. E sua tia... Foi quem deu esse apoio. Ela deu esse apoio porque ela era irmã do Amor Divino e o colégio de Caicó também era das freiras do Amor Divino. Nossa Senhora das Neves também passou por lá? Não, Nossa Senhora das Neves é em Natal.
Em Caicó era Colégio Santa Terezinha, ainda tem. Um tempo desse houve uma festa lá, eu fui, mandaram o convite, eu fui, a festa das ex-alunas. O dito onde a senhora passou esses anos? Eu morei esses anos todinho lá. Ainda tem lá o colégio bem pertinho da Catedral de Caicó, por trás da Catedral. Então, é um dos maiores colégios. Rolou essa paixão e tiveram que transferir o homem. Pois é, aí ele veio para aqui. Aí quando ele veio para aqui, eu já estava casada. Certo. E a madrinha dele era casada, a madrinha dele era tia do meu esposo. Mas olha como é perto. Foi madrinha dele senhora. Em Parelhas. Certo. Quando ele nasceu, ela ia muito a Parelhas na casa de uma tia, de um tio que morava lá. Você desculpa eu ficar assim, porque eu só tô... Sei. E foi madrinha... É coisa minha. Foi madrinha de Itan. Aí quando Itan casou, veio morar aqui na casa paroquial do Rosário. Quando ele veio de Caicó. Quando ele já foi transferido, ele veio para aqui como padre. Ele foi padre da igreja do Rosário. Foi quem batizou Naldo. Meu Deus. Foi. Aí nós fomos nada visitar. de política ainda, né? Não. Cássio, Ronaldo ainda não. Não, nada. Isso foi em 69. Naldo era novinho, ele foi quem batizou Naldo. Entendi. Ele estava aqui, ele era padre. Aí daí uns tempos, eu não sei quantos anos ele passou aqui como padre. Aí começou o xiriri de novo, ele namorando com a mulher dele, aquela Benira. Uma Benira, professora que tem aqui, uma bem autona, bem forte. Não é Benira. Chama Benira. Certo. Aí ele começou namorando com ele. Aí ele pediu licença ao Papa, ele escreveu para o Papa e pediu licença para deixar a Batina para casar. Aí ele casou-se, eu fui ver o casamento dele aqui na igreja de Fátima, 11 horas do dia. É quando passou a ser professor, vamos ver, né? Aí pronto, aí ele começou a ser professor, dirigiu o Pio XI, foi diretor do Pio XI uns tempos. E foi ao casamento dele aqui? Eu fui. Nossa Senhora de Fátima? Foi, ele casou na igreja de Nossa Senhora de Fátima, 11 horas do dia, mas eu soube, poxa, eu fui olhar. E quando eu me encontrava com ele... alguma coisa para seus filhos, mas na política. Não, gostava muito da senhora como amiga. Mas não, quando ele veio participar de política, já foi agora, quando Cássio já era prefeito, que ele foi secretário de educação. Na década de 90, né? Por aí, assim, o menino ainda era pequeno. Então o casamento foi aquela coisa linda de Itan. Pois ele casou aqui, eu me lembro, eu fui ao casamento dele, eu fui assistir o casamento dele. E muita Maria. Aí no meio disso tudo, eu minha amiga, a gente, Maria, era Deus no céu, a gente participava. Tem dia que eu estou assim, eu digo, eu não posso ficar triste, porque minha vida, minha infância, minha juventude foi tão boa que eu não posso ficar triste. Aí eu começo a me lembrar, aí tinha um salão lá na minha rua, era de um chefe político, era do lado de Aloysio. Toda noite vinha a banda de música de Jardim de Seridó tocar nesse salão pra gente dançar. Aí só que terminava de jantar, a gente depressa lavava os troços, varria. Isso, hein? Parei, fazia vela por... Aí minha irmã dizia, mas eu morro de ver. Minha irmã era bem conservadora, muito mais, não era como eu não, era pra ter sido era. Aí ela dizia, Ave Maria, seu marido, eu morro de vergonha quando eu venho do colégio de noite, ela ensinava de noite, lá no outro colégio tinha parede lá em cima. Aí vinha para casa, passava na calçada do salão, estava vindo forró de política toda noite. Aí ela dizia, quando eu entro no salão, primeira cara que eu vejo é essas duas belezas dançando com os negros da Boa Vista. Tinha uns neguinhos lá. Negro da onde? Da Boa Vista, é um sítio que tem perto de Parelhas, que só tem muito negro. Mas não é perto do Quinto do Meio, não. É depois de Parelhas. Aí esse neguinho era um tio, parente de uma menina que trabalhava lá na casa dele. Será que era um quilombo? Eu não sei, que era descendente de quilombola, tinha muito preto. Era preto da cor de tisno, neguinho. Ela dizia como? Aí ela dizia, mas quando eu chego olha, às vezes eu dou a entrada no salão, a primeira cara que eu vejo, dizia o marido, diga aí quem eu vi, as belezas, Francinete e Zélia dançando com os negros da Boa Vista. Eu digo, mas menina, se a gente vai escolher ninguém, a gente dança com quem pegar. Era bom demais. A gente aí um dia, eu não acredito que tu vai pro comício voando, mas se esse pai souber, tu não tem medo se houver um acidente, um caminhão cheio de gente, tu vai, eu vou em cima do caminhão, é assim, é tudo cantando naquela farra boa, chegar lá depois do comício. Aloysio Alves. Outro forró de novo, a gente dançava, tudo atrás de Aloysio. Depois do padre, aí Monsenhor Alfredo aí uma pessoa me deu um padre de papelão, era tão bem feito o padre, fizeram a caricatura, fizeram a cara, botaram o retrato dele, o rosto dele, aí aqui fizeram a batina preta,
nos braços, tinha uns cordão atrás que eu bolia, e o lema da política, quem era do pátio, fazia assim. Sim. E quem era do lado de Dinar, meu Deus, como era, meu Deus, sei que o meu da gente era assim. Aí Valfredo era sempre assim, com as mãozinhas, o boneco de papelão assim, e eu andava na rua com esse boneco debaixo do pau. Aí tinha o doutor Ulisses, que era um médico de parelha, que ele tinha ódio da gente, porque quando eu via que o doutor Ulisses estava lá, toda dia de tarde, ele vinha lá sentar na frente de um posto de gasolina, mas o dono do posto e outro amigo jogar dominó. Aí às vezes eu ia mais velha, assim, esperar o ônibus para ver ali passar. Aí eu dizia, aí eu pegava, puxava no cordão, aí ficava o boneco fazendo assim, com a mãozinha. Aí disse que ele dizia, e aquelas duas ainda me pagam. Era de Dinar, né? Ele era de Dinar, mas nunca se vingou da gente. Terminou o Valfredo ganhando, né? Tinha vezes que a gente era tão simples, que a gente terminava, saía do forró de Aloysio e entrava no deles lá. Era toureiro, era os toureiros. A Aninha, quando elas viam a gente, tem bacurau aqui, tem bacurau. Era, eu chamava a gente de bacurau, mas a menina era boa demais. Menino, era Maria. Daí a gente chegava num canto aí, tinha um rapaz que dizia, acabou o sossego. Chegou a casa e o botão, ninguém tem sossego mais. Quando eu chegava, a casa e o botão passearam muito em parelha, não passearam? Caicó não tanto, porque não estudaram junto aí não. Não, ela estudou em parelha. Esses 5 anos que a colega passou em Caicó, a colega a gente vinha fazer compra aqui. É tanto que ela é madrinha de ano. Mas ela morreu, a bichinha, foi 9 anos agora que ela morreu do infarto. Mas sua infância e adolescência foi o botão e a casa? A casa e o botão, nós duas juntas. Como era o nome dela? Era Zélia. A gente botava Barra Maria Pouso. E essas duas a gente pintou muita danação nos comícios. O povo só faltava morrer de rir. Mas ela não era perto dos quintos do meu, não, né? Não, os quintos do meu é antes de Parelha, depois tem os quintos de baixo, que é o mais perto de Parelha, é o quinto de baixo. Zélia não morava por ali? Não, Zélia, o pai dela tinha sítio na Sussuarana, era depois de Parelha com quem... Sussuarana, bonita, é uma onça. O lado de Jardim de Siridom, assim, mas era bem perto de Parelha, a gente ia lá até a pé, se quisesse. Mas era muito bom, a gente brincava muito, se divertia muito. A Maria, que ela morreu, eu tive uma surpresa tão grande, ela morreu de um infarto. Eu ia para Maceió de noite, mas Neide, essa minha amiga, e a mulher que lavava a roupa aqui. Aí quando eu falei, chegou uma amiga minha, nesse dia achou no meu telefone, mãe ser mudo. E o povo lá em Parelha em peso, todo mundo só se lembrava de mim. Aí ligando para mim. Pois amiga, nenhum. Aí não tinha jeito de ligar. Aí foi que outra prima minha que mora aqui recebeu o telefonema, aí peguei, ela disse que ligou e nada, assim, não, eu vou lá, não aguento não. Pegou o carro e veio aqui. Quando ela chegou, que disse, quase que eu caio, disse, pois pronto, acabou. Deu tempo para o velório. Oxe, então eu fui, no outro dia de madrugada, eu fui pro enterro dela. Aí ela enterrou-se no outro dia, eu fui. Parelhas. Fui em Parelhas. Ah, Maria, a gente pintou muito coisa. Que infância e adolescência boa, foi né? Com a colega. Demais, a gente brincava, era tão puro. A gente ia para os bailes, chegava de manhã com o sapato na mão. Carnaval, o pai não queria que eu dançasse escondida. Eu dizia os amigos dele, dançar com os amigos dele, dizia, não diga pai que me viu aqui não. E ele não tem quem possa, não. Eles não diziam, não. Dançava e ficava... Dançava, tinha um senhor que ele marcava a quadrilha muito bem, aí a mulher dele, quando estava cansada, que ele dançava, queria dançar o baile todinho, ela não aguentava. Aí ela disse, mulher, me socorre, pelo amor de Deus. Aí um dia eu fui para um baile numa cidadezinha lá perto, mãe, a gente foi tudo junto. Era um afilhado dele que tinha sido eleito e a gente foi para essa festa. Aí eu cheguei lá num salão, aí chegou a mulher e disse, pelo amor de Deus, tu vai dançar mais feliz, que ele vai marcar uma quadrilha, eu estou morta de cansada. Eu disse, mas eu não posso, o pai está ali. Aí eu disse a ele disse, deixa comigo, ele era bem alto. Ele disse, oxe, de todo canto eu vejo se ele vem, eu cheguei, deixa comigo com seu pai eu ajeito. Então, cheio que marcou essa quadrilha, ele marcava a quadrilha muito bem. A gente dançou até não querer mais, e o pai conversando com os amigos no outro salão lá, nem sonhou. Eu pintava muito dançando, era doido, mas para dançar eu fazia de tudo. Dona Nené, qual foi o ano que seu Aleiro morreu? Eu pergunto umas 2 vezes porque eu estou traçando umas ideias. 1980 morreu, não, em 87. 87, né? Foi, em 87. Meu pai morreu em 82. 82. Tão perto. Não, 81. O pai morreu em 81. 6 anos depois. Aí ele morreu em 87. Foi as percas do Meu irmão morreu antes de ali. Meu irmão morreu em 84. De repente também.
E ali morreu em 87. Pode repetir o nome do seu irmão? Já me disse. Santibel. Que é um nome que eu achei bonito. Santibiel. É. Que nome bonito. Pois é. Não sabe o porquê de sua mãe, de dona... Me esqueci o nome ela dela. parece que ela disse que tinha visto esse nome num dicionário, eu não sei. Mas é muito... Eu acho que ela quis Aí botar um nome bem bonito para o filho. Aí a minha tia Santibiel. Freira foi quem disse a ela, Balbina, esse nome é um nome francês. Francês. Mas ela botou. Aí toda vez que ele ia escrever, tanto que tem um neto dele tem o mesmo nome, mas o povo chama Belvin. Porque não sabe chamar o nome. Ah, meu Jesus. É, todo mundo Sim. chama. Onde é que mora o neto dele? Mora em Parelha. Parelha. É. Ele teve quantos filhos, dona? Ah, ele teve 8, morreu, deixou 8 filhos. Já estavam tudo crescidos. Ah, tá tudo casado. Só tem um solteiro, porque ele trancou um rapaz velho que não casou. Quer dizer que aquela que teve coragem de sair de Parelha, dizer, eu vou vencer, foi a colega, né? Veio para Campina. Sua irmã partiu muito cedo, né? Foi. Né? Veio para Campina, tal, com aquelas questões. É, Seu mas irmão ele ficou fez- plantado lá, né? O Santo Beal. Meu irmão que tomava conta do sítio, meu pai adoeceu, quando meu pai já ficou paralítico, aí ele ficou tomando conta das coisas. Aí meu pai morreu, 4 anos depois meu irmão morreu de infarto. Aí pronto, aí minha cunhada passou um dia no sítio, depois resolveu vender um gado e foi embora para a rua, comprou uma casa e foi para a rua para os meninos estudar. E ela foi quem fez bem, que as meninas tem 2 formadas, tem outra que mora em Brasília também. As meninas todas elas. E hoje, como é que está o quinto dos meus? Hoje, 2003. Os quintos De anos, quem é? estava caindo nos pedaços, porque meus sobrinhos não tem o que toma conta, eles são muito desmantelados. Mas ainda é da família? É, não zero não. Aí houve inventário, a gente queria fazer um inventário só mãe. Não faz só um. Aí a gente fez o de pai, eu vendia a minha parte, eu e Fátima, a gente tudo vendeu. Certo. Mas tudo a meus sobrinhos também. Eu vendia meus Aos filhos de Santo Bial. De Beus. Desculpa, Aí, Santo Beus. Aí eu vendia o mais velho, e Fátima vendeu também o dela. Quando foi agora, dela de mãe, eu não vendia a minha não. Eu quero a casa. Mesmo em Sete Lagoas, mas vendeu as coisinhas. Ela vendeu. Ela veio aqui e vendeu a meu sobrinho, o outro sobrinho que mora vizinho, a gente. Certo. Pois é. Aí ela vendeu e pronto, a gente ficou. Tem vontade de ir Aí lá fazer uma visita tá lá, ou não? eu sempre vou lá. É. Agora, nesse ano eu não fui não, eu fui em janeiro, não fui mais, porque foi seco, eu não gosto de lá quando tá seco, eu me triste. E onde fica quando vai? Na Agora. beira da pista. Eu acaba passando para Parelhas, indo por Equador, passa na frente da minha casa. Era como daqui aí, na casa do seu Zé Marquinhos. Aí, quando a colega viaja para Parelhas, fica lá no quinto dos meus, fica na cidade. Quando eu vou, às vezes eu fico no sítio, mas passo um pedacinho lá, um dia, quando depois que o Naldo tá morando lá, eu fui, passei um dia. Naldo mora lá. Aí Naldo inventou, porque eu queria vender, Naldo nunca deixou. Não, que eu ainda vou morar lá. Tu é doido, me dando lá, tu vai ver naquele sítio velho. Não, Interessante, eu ele vou, quer a herança. Da minha infância, não sei o que, eu ainda vou morar lá, e inventou de dormir. Foi até bom, porque senão a casa já tinha até caído, estava fechada lá e ele ajeita. No caso, você vendeu sua parte, mas Naldo tá lá, é isso? Não, eu vendi a parte de mãe, que eu herdei de pai. Certo. A casa eu herdei de mãe. Ficou para mãe, quando mãe morreu ficou para mim, porque eu era a filha. Certo. Que a outra é cunhada e neta, que outros herdeiros, só ficou 3 herdeiros. A minha é Fátima e minha cunhada, que era a de mulher moça só ficou a senhora, que a outra morreu. De filha só tenho eu. Aí eu fiquei com a parte, eu pedi a parte da casa. Aí fiquei com a tira, eles tiraram uma tira da terra, que é bem extensa, de uma serra a outra. Certo. Para mim, e aí para minha cunhada e para minha sobrinha. A minha sobrinha vendeu ao meu sobrinho, a filha dela. E a da senhora ainda tá lá, Aí essa a tira minha de tá terra. lá. Aí na hora quem tá morando lá. Aí botou um boteco O que lá. trabalhou no Progresso, Ele, no guinchê. ele trabalha lá, vende, tem um boteco lá, mas esse ano não tá muito rico, tá o povo lá sem dinheiro. Agora ele teve que construir uma casa, né? Porque nessa tira só tinha terra, né? Não, mas ele mora na casa que foi de meus Sim. pais. A casa que ele mora foi meu avô que construiu. Quando meu pai casou, em 1924, mãe disse que meu avô construiu essa casa. Como é o nome do seu avô? Era Luiz, o pai do meu pai, Luiz. Então meu pai, ele construiu essa casa. Se você ver a altura da casa, a ignorância das telhas dessa largura.
O povo de primeiro enterrava anjo nas telhas, tão grande era. Tinha caixão, levava o anjinho para o cemitério nas telhas. Ainda a metade da casa era com as telhas de 1924. O piso. De onde vem essa cerâmica? Das cerâmicas ali mesmo do Rio Grande do Norte? Não sei não, é um barro meio branco, as telhas são meio brancas, pesadíssimas. Se cair uma em cima de uma pessoa, meu Deus, não escapa nem um. Olha, a casa é tão alta do mundo, é com uma ignorância, as linhas, se você vê. É dessa grossura as linhas, eu fico olhando assim, meu Deus, como foi construir isso? Naquele tempo não tinha escada grande, não tinha guindaste. Como é que os homens daquela época construíram uma casa dessa? Porque tem uma linha bem grande assim. Sim. Aí daquela linha eles fizeram umas mãos de madeira trabalhadas assim. Aí não tem foto nenhuma, para pegar as telhas. Não tem foto nenhuma do quinto do... Não tem, da casa por lá tem Naldo tirou uma foto. Me diga uma coisa, Naldo a esposa e os filhos? Não, Naldo é separado, ele separou, você mora só lá. Mora sozinho. A gente manga os meninos. Deixa eu acertar as coisas, esse é filho de Naldo. É. Pronto, entendi. A Naldo é solteirão, divorciou, tá certo, tá certo. Ele está terminando em coisa. Aí ele estuda em Souza, está terminando em Souza. Mas, dona Nené, eu só tenho para lhe agradecer. Aí, essa história para mim... Se eu for contar essas histórias todo dia, você fica doido. Eu posso te dizer um negócio? Olha, me apaixonei pelos quintos do meio. Um dia, me apaixonei de novo por outro canto. Por essas telhas grandes, essa janela. Como é a janela e a armadeira? A janela antiga, uma apagou na porta. Então eu me lembro um dia eu estava lá, deu uma chuva de vento e eu corri, fui fechar essa porta. E quem disse que eu fechei? Me apaixonei. O vento me empurrando, a chuva de vento lá é muito pesada, porque a casa assim, bem solta, muito vento. Sim, pois não. Olha, era tanta água, tanto vento no mundo, e eu sempre podia fechar a porta. A porta é da largura do ferrolho desse tamanho. Mas... Se você ver, as portas ainda são as mesmas. E Naldo lá. A casa do tamanho do mundo. Meu Deus, o que é que ele faz? Trabalha? Ele tem um boteco lá, ele tinha uns bichinhos lá, mas hoje ele cria. Ele disse que tinha uma garrota lá do menino dele, ele disse, mano, uma garrota de carne, fazia dia que ele dizia que essas garrotas estavam doentes, ele disse, não vai escapar. Aí disse que gastou todo com remédio de farelo, não sei o que, e a bicha morreu. Aí ele tinha uns 4 bichinhos lá, depois quando ele foi para lá, o compadre dele, o primo, deu um bezerro a ele, depois ele foi comprando outros, aí ele começou a vender umas besteiras. Lá não tinha nenhuma bodega, ele começou a comprar os produtos de primeira necessidade. Me lembro demais dele. Estudei com ele no Santa Bernadette. E com Anne. Não, Naldo não estudou no Santa Bernadette. Ou foi com Anne? Nem Anne, nem Naldo. Nem certeza. Eles estudaram em Dona Nauzira, aqui na Pedro II. Assim, é engano meu. Mas Anne estudou no Redentorista. Anne estudou no Redentorista. Eu me lembro. No Redentorista. Aí pronto, ele começou a vender as coisas lá, aí tem uma sinuca. Agora tá ruim porque usou o povo lá tudo sem dinheiro por causa da seca, coitado. Mas quando não, era nos final de semana, era cheio de gente lá bebendo. Tem vontade de voltar lá, sempre assim? Aí eu gosto de ir lá, mas no tempo do inverno. Quando tem inverno eu gosto de passar um dia lá. Mas esse ano foi não, porque não teve lá, tá tão difícil a água lá agora. Tô entendendo. Diz que a água lá já está se acabando. Ele disse, mãe, agora está de um jeito aqui, que a gente nem dormir pode, porque quando dá 2h30 da manhã começa os caminhões a carregar água de parede para Soledade, Juazeirinho. É mesmo, dona... Soledade, Juazeirinho, Santa Luzia. Diz que na madrugada toda, ainda hoje eu vi um rapaz de Paredes que veio trazer uma menina que a irmã dela está doente ali, e ele me dizendo, ele disse, mas se tu veio lá no sítio, eu acho que aquele povo não dorme não, porque 2h da manhã começa os caminhões a passar para tirar água do buqueirão do parede para levar para essa cidade. E lá no sítio os barreiros estão tudo secos, tem um poço, e tem o rio, eles têm um catavento lá no rio, mas o rio não botou água e está com dificuldade até de tirar. No caso, ele recebe de carro-pipa também, né? Não, eles ainda não estão recebendo de carro-pipa não, porque esse poço ainda estão tirando, o rio ainda está tirando a coisinha. Mas eu acho que logo eles vão ter que usar o carro-pipa. Tem uma cisterna bem grande. No caso, ele tem uma vida tranquila, mora só, né? Mora só, tem esse comércio. Ele lá, quando tem roupa demais que junta demais, ele paga uma mulher. Mas quando não, quando é pouco, ele mesmo lava, cozinha,
E a casa do tamanho do mundo, a poeira. Como é que tu aguenta? Ele disse que tem dia que passa a manhã todinha para varrer a casa, porque é grande demais a casa. Os tijolos da casa é uns tijolos assim, branco, diferente. Eu queria conhecer o que cheio de rastro de bode, assim. Quando o povo estava fazendo os tijolos, os bodes pisaram. Daqui a lá tem um rastinho, vai lavar a casa. Dona Nenê, fica aquele rastinho na casa. Em 80 foi perca, né? Porque foi seu pai e seu Alírio, né? Não, ali foi em 87. Eu digo de 80 para... Sim, foi. Meu pai, meu irmão e Alírio. E mais seu irmão. Meu pai morreu em 81. Eu vou acertar esse nome, viu? Santo. Foi. Em 81 foi pai, Belvi foi em 84 e Alírio em 87. B-E-U-V-I. B-U-V-E. Mas sua mãe é inteligente. E mãe só botar um nome desse. E mãe só morreu em 2004. Morreu com 98 anos. Dona Nenê, eu fico até emocionado. Aí tinha uma moça velha que mãe criou. Eu vi sua história, porque é linda. Uma prima de mãe, a mãe dela estava para morrer e essa menina era filhada de mãe. Aí ela mandou chamar a mãe e pediu, porque quando morresse, mãe tomasse conta de Maria. Cada uma das ela tinha 3 filhas, ela deu tudo em vida. Certo. Aí quando a mãe dela morreu, a mãe foi buscar. Aí essa criatura foi lá para casa, ela chegou lá em casa, eu era bebê, estava com bexiga. Aí foi a felicidade de mãe e de pai, porque foi quem cuidou do meu pai e de minha mãe, mas coisa linda. Mãe morreu com 98 anos, ela não queria dizer, vamos para Campina, meu pai morreu, agora se vocês vão para Campina morar comigo. Não, Campina também tem doença, a gente fica daqui a gente só sai para o cemitério. Aí mãe morreu, quando mãe morreu ela ainda ficou, insistiu, ficou 1 ano em casa, sozinha. Quantas foram criadas por dona? Só essa prima. Era prima e afilhada de mãe. Veio de onde? De que sítio, dona? Ela morava lá em São Bento, um sítio lá depois da gente. São Bento. Aí mãe criou ela, pronto, ela ajudou a comer. Ela nunca namorou, era uma pessoa louca pro bicho, olha. Aí o pai dizia, quando Maria morrer, se Maria não for pro céu, ninguém vai mais. Porque os bichos, ela não pode sair do terreiro, era medo. Se ela saísse do terreiro, às vezes ela ia buscar um pauzinho de lenha, eu ia buscar uma lata d'água assim no canto, e aí saía atrás, era porco, galinha, gato, cachorro, os bichos, tudo em que via ela, porque ela agradava tantos bichos. Meu Deus, ela era amável com os animais. Tinha milho verde lá em casa, uma coisa assim, ela guardava aquelas palhas, quando o gato chegava no curral, ela tinha, pai deu um gadinho, ela tinha um gadinho, pai deu a ela tinha uma terrinha, pai disse, Maria, para que você quer essa terra? Vamos vender essa terra, eu vou dar uma vaca a você, você já tem uma bezerra, você fica com uns bichinhos, é melhor. Aí ela concordou. Aí ela guardava. Quando a vaca chegava no curral, quando da fera, a cabeça da vaca na janela da despensa. Aí ela ia lá com uma palhinha que estava na boca da vaca, umas batatas, uma coisa. Os bichos eram loucos por ela. Uma afinidade. As galinhas, todo mundo, as galinhas, às vezes diziam, mas esse é o prêmio pelo ovo, a galinha acabava de botar o ovo, saía cantando no quintal. Aí às vezes eu chegava lá. E ela tinha uma mão sempre com a galinha, ela botava a galinha debaixo do braço, ia lá dentro, pegando no saco de milho, botava um punhadinho de milho, dava vezes, mas sabe a história que o galo dizia a galinha, todo dia um ovo, sapato nada, porque quando a galinha ia pôr, o galo prometia dar um sapato à galinha, aí a galinha, o mãe contava essa história, que a galinha saía cantando, todo dia um ovo, sapato nada, porque o galo prometia não dava sapato. Como é a história todo dia? O galo prometia a galinha que ela botasse ovo, que ele dava um sapato. Aí quando a galinha põe, ela não sai cantando às vezes, aí a mãe dizia que ela dizia, todo dia um ovo, sapato nada, todo dia um ovo, sapato nada, que o galo prometia. Quer dizer, o cocoró da galinha, o cocoró, é todo dia um ovo. Era ela passando em rosto ao galo, porque o galo dizia, mãe dizia que o galo dizia, você bota ovo que eu lhe dou um sapato. Aí quando a galinha põe, ela sai, aí a mãe dizia, pobre, coitada, depois cadê o sapato? Tá cobrando o sapato. Todo dia um ovo, sapato nada, todo dia um ovo, sapato nada. Por favor. É por isso que as galinhas falam, todo dia um ovo, sapato nada, todo dia um ovo. Pois é, e nunca ganhava o sapato. Aí ela assim, ela dava, era pouco, todos os bichos lá em casa, Maria, ela ficava, ver ela ficar triste, os rimungando lá dentro. Maria foi muito importante na vida de vocês, né? Demais, eu chamava ela Mainha. Cuidou de vocês? Quando mãe morreu, que ela ficou lá ainda um ano, quando foi um dia eu estava até operada, aí chegou a notícia que ela estava muito doente.
Meu sobrinho, a mulher do meu sobrinho chegou lá e ela disse que ela quando ela vinha dizer que estava sofrendo na cola, ela já estava perto de morrer. Ela era desse povo que vivia escravo. Ela não comia na mesa, na vestida da gente. O que eu fizesse? Maria, vem comer. Não, ficava lá pela cozinha. Aí mãe deixava a comida para ela. Mas tinha um irmão de criação que mãe criou, um neguinho. E ele já casado, mas ela foi tudo. Também criou, além de Maria, essa figura. Aí depois o pai inventou de criar esse menino. Como é o nome dele? Era Gonzaga. Gonzaga ainda vive, hoje ele mora em Paredes. Aí ela guardava as coisas, a mãe deixava carne para ela, queijo, tapioca, essas coisas. Depois ela não comia, guardava escondido lá dentro do forno do fogão. Quando ele chegava, aparecia as coisas. A mãe dizia, mas Maria não comeu, olha o prato que ela botou para Gonzaga. Ele chegava, escorava lá na cozinha, ela botava café, ele tomava. Para aquilo era fofinho que ela não teve. Quer dizer, tinha uma paixão por Gonzaga. Ela criou ele foi criado lá em casa novinha, ele chegou lá em casa com 8 dias de nascido, e ela foi quem criou mais mãe, ela queria, não teve filho, queria bem, aí o povo dizia que era eu e Gonzaga. Qual é a diferença, assim, de 6 anos da colega para Maria, né? Estou dando um chute. Dona Neném para Maria? Não, quando ela chegou lá em casa, ela já tinha 16 anos, eu era bebê. É porque eu misturei. Aí pronto, aí ela ficou doente. Quando foi com um ano... Ela foi mãe morreu, já tinha 16 anos. Mãe morreu em 2004. Em 2005, no final do ano, ela adoeceu. Quando aí levaram, aí eu estava operada, só, e vocês tomam conta aí, quando eu estou operada, só quando o médico me der alta que eu puder ir aí. Aí eles levaram, o médico internou ela, desconfiou e mandou para Currais-Novos. Aí era um câncer, um tumor no intestino. Aí é fatal. Aí um médico de Parelha, muito bom, muito formado, ele trabalha em Currais-Novos, foi quem tomou conta dela. Ela adorou esse médico, ela, Deus não sabia esse médico. É Flávio o nome dele. Aí ele operou ela, disse, Bahia, vamos me operar. Aí ela ficou com aquela bolsa de colostomia. Sim. Aí voltou para Parelha, aí ficou no hospital, os meninos falaram, o prefeito lá era o diretor do hospital, aí meu sobrinho falou, ele deixou ela lá até eu poder ir buscar. Ele só pôde diga a ela que se despeça das galinhas, pelo amor das galinhas, que agora não tem chorubá, que ela agora tem que vir morar comigo. Porque nem eu posso morar aí, nem ela pode ficar mais aí só, doente. Tem que vir para aqui. Ela tem que vir para aqui. Ela se conformou. Aí vendeu as galinhas, ficou no hospital. Aí quando o médico me deu, se eu podia viajar, eu fui. Aí eu passei uns 3 dias lá com ela lá no hospital. Aí aceitei tudinho, arranjei uma menina para me ajudar. Aí eu vim para providenciar as coisas aqui, comprar o outro colchão, ajeitar o canto dela, tudinho. Aí os meninos trouxeram uma ambulância, ela passou 1 ano e 10 meses comigo. Ainda morou aqui? Aí morou, aí o médico disse, olha, você vai ficar com essa bolsa, mas quando foi em abril, você vem que é para eu tirar a bolsa. Aí eu consegui aqui, eu recebi a bolsa ali no Hospital da FAP, levei ela para tirar. Parece que tem um instituto ostomizado, né? Vinha do Rio Grande do Norte também bolsa, que a menina fez a inscrição lá no Rio Grande do Norte, minha sobrinha recebia lá em Natal e mandava. Aí eu dei um sofrimento, que eu nunca tinha visto nem aquelas bolsas, que eu aprendi para botar e tirar. Menina, foi uma luta, mas eu cuidei dela, ela não vai ficar aqui. Dona Neném, o que ela fez com sua mãe, a senhora, como se fosse uma coisa assim, eu vou fazer por ela. Nem que eu me espedaço todo de meu, eu tenho que retribuir o que ela fez por a gente, por nós tudinho. E por meu pai e por minha mãe, que ela quem cuidou dos dois. Mãe já bem velhinha, doente. Já viu esse ditado, quem a boca da minha mãe beija a minha doce. Ela já com 70 e tantos anos, só você vendo. Maria, Dona Maria. Maria Augusta, andando se arrastando, mas cuidando de mãe. E eu trouxe ela para aqui, cuidei dela até o fim. Aqui a carinha de santa dela. Isso é a Maria apaixonada? Era. Meu Deus. Eu chamava ela de mãe. Aí quando mãe pegou o neguinho para criar, e o neguinho estava perto de começar a falar, e ela dizia, que e ele chamava a mãe, ela, mãe não, oxe, de repente a gente vai para um canto, o povo diz, pensa que esse nego é meu filho. Não, é para chamar Maria. E ele começou a chamar Bahia por Bahia, aí a gente voltou a chamar Bahia, pegamos o hábito de chamar ela de Bahia, os meus sobrinhos, tudinho que nasceram lá em casa, nesse tempo, meu irmão morava dentro de casa, chamavam Bahia. E todo mundo, ninguém fazia nada que fizesse. A gente vê que ela é uma pessoa amável. Era uma ação. Eu acho que ela passou a ser feliz quando foi para sua casa. Se essa criatura... Acredita, dona? Eu acho que foi. Eu acho que essa criatura... Porque a mãe morreu, né? Ela já estava aqui.
Ela era uma pessoa, meu Deus, Maria, e ela dizia, o povo vinha visitar, e ela dizia, olha aqui, cara, eu estou sendo muito bem tratada aqui. Eu digo, Bahia, eu não estou fazendo nenhum texto do que você fez por a gente, na vida. Mas enquanto vida, e quando foi um dia ela me disse pior, que não podia, mas não se levantar para tomar o banho, eu fiquei doida. Aí eu trouxe médico aqui. Vamos ver, era nessa casa? Já aqui, ela morreu em 2006. A senhora casou em 67, veio para aqui mais ou menos ela veio em pra... 70, não, 70 já estava aqui. Ela veio para aqui, criatura, mãe morreu em 2004, ela morreu para aqui, ela veio para aqui em 2006. É, 2005, isso muito mais na frente. Ela veio em 2005 e morreu em 2007. Foi. Meu Deus. Foi. Morreu tudo numa perto, não foi sua mãe e Bahia? Foi. Mãe morreu em 2004, com um ano que mãe morreu, ela ia completar um ano. Você tinha um amor muito grande por ela. Ela só chamava ela Bahia. Ah, Maria, eu era mais apegada com ela do que com minha mãe. Mãe às vezes viajava. Porque ela lhe criou, né? Ele pegou muito no braço. Lá direto. Você é um bebezinho. Eu vivia de lá direto comigo. Ei, dona Nenê, isso é uma história bonita. Vamos tirar foto? Não. A senhora conversa muito bem. Não quero, não quero foto. Eu sou feia em foto. Mas, dona, posso desligar? Pode. Vamos para a sessão de foto. Quais são as fotos que a senhora quer que eu tire? Porque eu não posso... A gente vai estar na internet, no setor de foto. Aqui tem foto, minha sogra, meu cunhado, minha irmã.